Dober večer in pozdravljeni v oddaji Pogovor in pika z veleposlanikom Brazilije, gospodom Gilbertom Guimarães de Moura. Pozdravljeni, gospod. Thank you very much. Pozdravljeni, gospod veleposlanik, ali kako bi se rekla po vaše, senjor ambasador, voltar bem-vindo. Dobro. Perfect. Perfect, thank you. Kako bi predstavili Brazilijo danes? Eu descreveria o Brasil como um país com muitos desafios a superar, mas com muita alegria, com muita vontade de vencer. Na zadnjih volitvah ste dobili prvo predsednico, gospod Dilma Rousseff, ki je po rodu Bolgarka. Zanima nas seveda, kako si je prislužila vzdevek železna lady Brazilije. A presidente Dilma Rousseff, efetivamente, ela foi a primeira pessoa do sexo feminino a assumir a presidência do Brasil. Para nós é motivo de grande vaidade e também evidencia o crescimento da sociedade brasileira em termos de aceitação do importante papel que a mulher tem de desempenhar na nossa sociedade. A senhora Dilma é de ascendência búlgara, efetivamente. Seu pai veio para o Brasil muito cedo e, como, enfim, há vários casos semelhantes de outros brasileiros. O Brasil é um país, é um mosaico de culturas, de povos, e a exemplo dos demais, eles chegaram ao Brasil. Ela é uma vencedora, é uma senhora de muita fibra, muita coragem e com um trabalho difícil, já que o Brasil é um país grande e complexo. Brazilija se globalna kriza očitno ni dotaknila. Ali imate težave, kot jih imamo v Evropski uniji, z preveliko državno porabo, nedejavnimi deli družbe, nezaposlenostjo in z sistemskimi neravnovesji? Katere težave pa pravzaprav imate? Primeiramente, eu gostaria de assinalar que o Brasil faz parte da grande família das nações. E hoje em dia, naturalmente, nenhum país está isento a uma crise. O que ocorre em um país sempre tem efeitos em outros países. E o Brasil não foge à exceção. É claro que nós não fomos atingidos de uma maneira muito forte. Estamos vigilantes, naturalmente, muitas medidas estão sendo tomadas, mas, por sorte, o Brasil desenvolveu nos últimos anos um mercado interno, com a ascensão com o crescimento da classe média brasileira. E também é um país que generosamente tem uma quantidade de recursos naturais bastante expressiva, que facilita também todo um processo de sobrevivência a crises. Ali se poznajo učinki krize območja evra, tudi recimo, ali so vseeno vidni tudi za vas? Claro, porque naturalmente a União Europeia é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. E naturalmente, enfim, uma retração do comércio entre a União Europeia e o Brasil, claro que afeta indiretamente ao Brasil, sobretudo, enfim, as exportações brasileiras. Certo? Então, portanto, há um certo efeito em relação à situação interna brasileira. Porém, eu não chegaria a dizer que a crise na União Europeia tenha, num momento, afetado de forma muito candente outros segmentos macroeconômicos ou microeconômicos, como taxas de desemprego ou, enfim, alguns índices econômicos. Mas, enfim, claro que algum efeito exerceu. Kako sodelujete v skupini držav BRICS? Cada vez mais intensamente. Os BRICS, antes de vir para a Eslovênia, eu dirigi o departamento que se ocupava justamente dos BRICS. E pude ter a satisfação profissional de assistir a um crescimento gradual da interação entre os Estados-membros do BRICS. Naturalmente, são estados muito amplos, com perfis muito fortes, e a cooperação que nós estamos procurando desenvolver em determinadas áreas está se mostrando muito promissora. Estamos trabalhando na área de energia, na área de saúde, na área de alimentação, na área também de estatísticas,
na área de ciência e tecnologia. O que eu sinto é que gradualmente os BRICS estão se consolidando como um grupo bastante convergente em muitos segmentos. Katere pa so najpomembnejše trgovinske partnerice Brazília? Naturalmente, a União Europeia, por exemplo, é um dos parceiros mais importantes do Brasil, os Estados Unidos, a China, naturalmente, mas países também como o Japão e países que são nossos vizinhos, os países sul-americanos, sobretudo aqueles vinculados ao Mercosul, que são parte integrante do Mercosul. A Argentina é um grande parceiro do Brasil, por exemplo. A Brasília se lahko pohvali z kakšnim bruto domačim proizvodom? Recentemente, vamos dizer que o mundo hoje em dia tem 193 países. Se forem incluídos os países que não são países independentes, chega a cerca de 234 países. A economia brasileira, a produção econômica brasileira superou a do Reino Unido no ano passado. E nós estamos muito próximos da França, não, com 2 trilhões, em torno de 2 trilhões e 400 bilhões. Então nós temos um PIB realmente bastante expressivo. É verdade que o país é um país grande, mas de qualquer maneira a economia brasileira tem crescido muito e a produção brasileira como um todo tem passado períodos de bastante positivos. Torej, realna brazilska rast je nižja od ocenjene, to verjetno potem po vašem trditvi ne drži. Eu acho que tem uma pequena correção, talvez esse número que foi indicado seja 5,2%, não 52%. O nível de crescimento que se esperava efetivamente será menor, pode ser que fique em torno de 2,5%, metade, portanto, desse número corrigido. Naturalmente, enfim, nós estamos trabalhando com os últimos 12 meses, mas eu creio que enfim, a crise mundial fará também que o crescimento brasileiro se reduza um pouco, porque houve retração em alguns setores e também, enfim, até o consumo interno sofreu uma pequena retração. Mas, naturalmente, enfim, esses dados têm que ser conferidos, mas seguramente vai ficar um pouco aquém do projetado originalmente. Skupina držav BRIC pomeni močno integracijo in izpenjanje držav, ki proizvajajo življenjske pomembne dobrine. To so surovine, hrana, energija. Ali je to znak, da svetovna ureditev le ni tako dobro postavljena, torej le ni tako dobra? O início da resposta, da pergunta, eu entendia que havia um reconhecimento que os países dos BRICS detinham, digamos, elementos econômicos vitais para a sociedade como um todo, ou seja, países com grande produção agrícola, países também com potencial industrial, países com grandes recursos naturais. E que, por isso, eu tive dificuldade de entender um pouco se isso significava uma vinculação sobre o sistema internacional estar ou não funcionando bem. Primeiro ponto, efetivamente os países dos BRICS, por sua dimensão, são chamados em inglês the whale countries, porque são países muito, muito grandes, com grande população, e é natural que com isso esteja uma posição mais privilegiada. No entanto, isso não quer dizer que os BRICS queiram, digamos, estabelecer uma postura confrontonista. Não. O que ocorre é que os BRICS, muito conscientes do seu papel na sociedade internacional, talvez são países, alguns deles, porque alguns já estão no Conselho de Segurança, a China está no Conselho de Segurança, na verdade, a Rússia está. Apenas o Brasil e a Índia e a África do Sul que não estão. Mas dos países que pleiteiam uma posição no Conselho de Segurança das Nações Unidas o Brasil e a Índia. Fora a Alemanha e o Japão, chamado o G4 G4. Então, eu acho que essa pergunta ficou um pouco, na minha opinião, um pouco confusa,
porque o que o Brasil, pelo menos, entende é que o mundo mudou. O mundo de 1945 não é o mundo de 2012. E a governança mundial precisa ser repensada, as responsabilidades repensadas. E o Brasil é um país que acredita que poderia ter sua voz ouvida na instância máxima das Nações Unidas. Mas, em momento algum, nós estamos utilizando, digamos, as nossas condições naturais como uma moeda de troca, ou de intimação, ou alguma tentativa, digamos, inadequada de tentar, com isso, ter reconhecido um papel mais importante no cenário das nações. A Brazília bo leta 2014 gostila svetovno prvenstvo v nogometu. Torej, 2 leti zatem pa še olimpijske igre. Kaj pravzaprav pričakujete od teh dveh dogodkov? Estamos trabalhando muito, são mega eventos, inclusive o primeiro maior evento a senhora não citou, mas vai ser agora em 2013 o encontro da juventude. O Papa Bento XVI está indo ao Brasil e vai ter uma grande jornada de jovens. Nós estamos nos preparando com muita dedicação. O governo federal da presidente Dilma está muito mobilizado, o governo do estado do Rio de Janeiro, particularmente, porque o Rio de Janeiro será a sede de muitos desses eventos. Mas, enfim, existe um grande otimismo e muito já tem sido investido. Eu acredito que para o Brasil será uma oportunidade, inclusive, de melhorar sua própria infraestrutura e projetar uma imagem de um país que efetivamente mudou e cresceu e está em condições de receber eventos de grande magnitude. Mas não é a primeira vez, o Brasil também, os Jogos Pan-Americanos foram realizados no Brasil e foram bem sucedidos. Nós tivemos a reunião do Rio Plus 20, que teve lugar em junho, ou seja, nós já temos um certo know-how, como se diz, em matéria de eventos dessa envergadura. E temos também a candidatura de São Paulo em 2020 para a exposição mundial, que eu espero que, enfim, sejamos também bem-sucedidos nas eleições que serão realizadas proximamente. Kakšen delež zastopanosti brazilskih podjetij pa je recimo tukaj na našem trgu? Empresas brasileiras, não há muitas empresas brasileiras aqui. Existem sim empresas eslovenas que já estão no mercado brasileiro, muitas na área por exemplo, a Goreni está em São Paulo, também temos a Invest, temos também a Iskra. O que nós estamos percebendo é que a presença eslovena está se ampliando no Brasil. E a partir dessa presença maior de empresas brasileiras, eslovenas no Brasil, acreditamos que possamos também ter empresas talvez mistas, joint ventures, aqui na Eslovênia. Mas no momento ainda o nosso comércio bilateral não é muito expressivo, tem sofrido um pouco com a crise, mas tem muito potencial em determinados segmentos. Acreditamos que nós possamos realmente ter uma parceria muito especial com a Eslovênia, tanto na área do segmento automotivo, como na indústria, por exemplo, de biomédicos, na medida em que a Eslovênia é um país com grandes talentos, com uma tecnologia muito avançada, muito apurada, no momento em que o Brasil necessita de parcerias como essa para também retomar o seu nível de industrialização e de produtos com valor agregado de ponta, e eu acredito que a Eslovênia esteja bem capacitada para participar de uma parceria com o Brasil. Torej so slovenski proizvodi dovolj konkurenčni in imate kakšen nasvet, na kakšen način lahko to dosežemo? Pergunta interessante. O Brasil está recebendo nos últimos anos um fluxo muito importante de investimentos estrangeiros diretos. Por isso é que está havendo no mercado brasileiro grandes ofertas de muitos países, de muitas regiões. E naturalmente que a competição hoje em dia é cada vez mais acirrada, talvez até porque o próprio mercado brasileiro já esteja num grau
de sofisticação maior e que exige. Portanto, o que eu recomendaria para o lado esloveno é muita paciência, perseverança, confiança e se juntar a bons parceiros. Acreditamos muito na possibilidade de algumas joint ventures com a Eslovênia em áreas que eu citei anteriormente. A Eslovênia mandou uma missão importante para São Paulo em junho passado e já foi possível identificar certos segmentos da área científica, tecnológica e de investimentos em que existe um potencial. Eu acredito que agora é confiar no seu tato e na sua capacidade e, naturalmente, se associar a bons grupos no Brasil. E para isso que as duas embaixadas, a Embaixada do Brasil aqui e a Embaixada da Eslovênia, estamos dando todo o apoio para que isso possa ser viabilizado. Kako pa ponavadi predstavite Slovenijo Brazilcem? Como fairy tale country, como um país mágico. Eu acho a Eslovênia um país precioso. E não só eu, todos os meus familiares que já estiveram aqui, os amigos, aqueles para os quais eu mando fotografias, a impressão que eu tenho é a impressão de um país com uma paisagem lindíssima, privilegiada e, sobretudo, um país que cuida muito de si, ou seja, é um país que tem de tudo, tem uma qualidade de vida elevadíssima, uma sociedade muito equilibrada, o que talvez alguém de um país em desenvolvimento é algo que seduz muito. A preservação do ambiente é algo muito interessante e o nível também educacional das pessoas que é de tirar o chapéu. Não sei como eu posso traduzir isso. Prejšnji mesec ste bili kar precej dejavni na področju kulture, saj ste predstavili kar nekaj teh dejavnosti tudi Slovencem. A área cultural é uma área que me agrada muito. Eu gosto muito, sempre estive antes na Alemanha, na França, também como diplomata, e eu estou tentando fazer muita coisa na Eslovênia, porque eu não me esqueço do que o presidente Danilo Turk, uma vez, quando entreguei minhas cartas credenciais, ele falou: embaixador, cuide da parte cultural. E eu entendo que a mensagem tenha sido: o Brasil, os eslovenos precisam conhecer o Brasil, como o Brasil precisa conhecer a Eslovênia. E a única maneira de você se conhecer é através da soft power. O Brasil é um país que tem uma cultura muito rica, é um país muito curioso, um país muito jovial e, naturalmente, que para mim é algo muito prazeroso poder apresentar o Brasil que vá para além dos clichês já conhecidos, que nem todos são ruins, mas há muito que fica faltando a oferecer. E desde que eu cheguei, eu estou procurando atuar com agentes locais, ou seja, com eslovenos, com instituições eslovenas, de maneira que eu possa atuar com eles e fazer algo mais duradouro, uma cooperação mais a longo prazo do que algo muito limitado a um evento específico. Ali Brazilci poznajo Slovenijo? Não muito, não muito. Mais recentemente, muito mais. Por quê? O mapa da Europa mudou muito, né? Nos últimos 20 anos, a dissolução da União Soviética recriou os Estados Bálticos, muitos países da Europa Central, como a República Tcheca, a Eslováquia, se desmembraram, a própria ex-Iugoslávia, e naturalmente, enfim, que leva algum tempo para as pessoas absorverem esses novos países. Muitos se confundem o Báltico com os Balcãs, ou confundem a Eslovênia com a Eslováquia, mas curiosamente, nos últimos anos, o interesse pela Eslovênia cresceu muito no Brasil, graças à televisão. Nós tivemos aqui, há cerca de uns 4, 5 meses, uma equipe da rede de televisão Globo, que é muito importante, muito atuante, e uma noite 60 milhões de brasileiros assistiram um programa sobre a Eslovênia, e que foi um sucesso imenso.
o telefone não parava de tocar, o site da Eslovênia foi visitado 4.000% a mais, e todos falam agora de Eslovênia. A Eslovênia passou a ser um cult country, um in country. Todos querem ir à Eslovênia, conhecer a Eslovênia, e eu vejo muitos turistas brasileiros agora em frente à embaixada, na praça central, ou seja, o movimento aumenta, as agências de turismo. Agora a Eslovênia está no mapa do Brasil, ou seja, os brasileiros vêm já à Eslovênia, sabem da Eslovênia, situam a Eslovênia, mas naturalmente que vai levar ainda um certo tempo para que, enfim, esse conhecimento se amplie ainda mais. Kaj vas je pa najbolj presenetilo v Sloveniji? A educação do povo. Eu acho um povo extremamente educado, extremamente cortês, um povo reservado, mas elegante ao mesmo tempo. Eu tenho um verdadeiro afeto à Eslovênia, aos eslovenos, das pessoas que trabalham em atividades mais simples, até os líderes, pessoas do círculo governamental, sempre de uma grande educação. Eu digo com muita sinceridade, e sobretudo a segurança. É um país extremamente seguro, tranquilo, respeitador e que preserva a sua paisagem de uma maneira realmente que só merece elogios. Ja, potem vsaj pogrešate kasašo, siesto, sambo? Look, veja, siesta nós não temos no Brasil. A siesta é talvez mais comum em alguns países ibéricos, né, de língua espanhola. Nós não herdamos a siesta, sobretudo porque a sociedade brasileira é muito urbana, cada vez mais urbana. E você não tem muito tempo para siesta, é um luxo que já não nos permitimos. Samba, claro, eu gosto muito do samba, gosto da música popular brasileira, mas também aprecio muito a música erudita, e a Eslovênia é um país musical. Então eu estou, digamos, bem nesse segmento. Em relação à cachaça, como a Embaixada do Brasil eu gosto de receber e organizo muitos jantares, muitas recepções, o que não falta é cachaça e caipirinha aqui. É quase como leite diário. Tem muita... eu não tenho tempo, não consigo ter saudades, porque eu tenho bastante presente todos esses elementos da cultura brasileira aqui na Embaixada. Verjetno je Brazilija poznana tudi po dobrem pivu, pa me zanima, kaj preferirate ali kaj imate raje, pilsnerja ali skola? Eu gosto de Skol, eu gosto de todas. Eu gosto muito de tomar chopp. No Brasil, o chamado draft, e um choppinho gostoso na beira da praia. Para mim, enfim, importante que seja gelada. No Brasil, a cerveja nós chamamos de estupidamente gelada. Ela tem que ser muito, muito gelada. Mas ela sempre cai bem. Eu não tenho nenhuma marca preferida, eu gosto de todas, sim. Eu gosto do ambiente em torno da cerveja, acho que é muito simpático. Kaj pa glede nogometa? A je tole Šantoš ali Atlético Mineiro? Olha, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e fico muito orgulhoso de ser fluminense. Não sou... em São Paulo eu sou Corinthians, então eu sou corintiano quando estou em São Paulo e sou fluminense quando estou no Rio de Janeiro. Mas eu gosto do bom futebol, todos os times do Brasil são bons. Katero kavo pa pijete pri nas? A je tako dobra kot v Brazílii? Olha, eu não sou um grande tomador de café, não sou alguém que tome muito café. Claro que o café brasileiro eu gosto muito, mas tem um café aqui na Eslovênia que se chama Bar Café. Bar Café, essa, que é muito bom e que eu gosto muito. Imate mogoče kakšno misel ali kakšno sporočilo za na koncu za naše gledalce? Kakšno brazilsko, optimistično? Sim, eu acho que os eslovenos precisam acreditar mais em si.
Eles são capazes, são inteligentes, são criativos e têm todas as condições de superar quaisquer dificuldades. Eu, como brasileiro e distante, é quando a gente vê um quadro abstrato, você tem que se distanciar para apreciar melhor. E talvez quando a pessoa está muito próxima não perceba. Eu acho que os eslovenos têm que se dar um voto de confiança, porque têm grande potencial e grande capacidade de serem muito felizes. Muito obrigado e boa noite. De nada, obrigado. S tole mislijo pa zaključujemo nocojšnjo oddajo Pogovor in pika z veleposlanikom Brazilije, gospodom Gilbertom Guimarães de Moura in hvala tudi vam za pozornost. Lahko noč.